Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 20. Mas estou me alongando demais com esta carta, e você já deve estar cansado. Não consigo deixar de sentir o fascínio que só aumentou com minha estada aqui. Vou lhe contar algumas coisas sobre a reunião de hoje na primeira igreja. Conforme lhe disse, hoje ouvi Maxwell pregar. A pedido dele, eu havia pregado no domingo anterior. Portanto, foi a primeira vez que eu o ouvi desde a reunião da associação 4 anos atrás. Seu sermão desta manhã foi completamente distinto daquele. Fiquei muito comovido e acho que cheguei a derramar lágrimas. Outros na igreja estavam emocionados como eu. O texto que ele usou foi: "Que te importa? Quanto a ti, segue-me." Foi um apelo bastante incomum aos cristãos de Raymond para que obedecessem aos ensinamentos de Jesus e seguissem seus passos sem se preocupar com o que os outros pudessem fazer. Não posso reproduzir aqui nem mesmo o esboço do sermão. Levaria muito tempo. Depois do culto, realizou-se a reunião de sempre, que havia se tornado rotineira na primeira igreja. A essa reunião, compareceram todos os que assumiram o compromisso de fazer o que Jesus faria. O tempo foi passado em comunhão mútua, confissão, perguntas sobre o que Jesus faria em casos especiais e oração para que o Espírito Santo fosse o grande orientador de toda a conduta dos discípulos. Maxwell convidou-me a participar da reunião. Caston, nenhuma outra coisa em minha vida ministerial já mexeu tanto comigo. Nunca senti a presença do Espírito com tamanho poder. Foi uma reunião marcada por reminiscências e por uma comunhão muito amorosa. Voltei, sem poder resistir, aos primeiros anos do cristianismo. Havia algo de apostólico na simplicidade e na forma como imitavam Cristo. Fiz perguntas. A que me pareceu despertar mais interesse relacionava-se com a extensão do sacrifício em se tratando de propriedades particulares. Maxwell me disse que até o presente momento ninguém interpretou o propósito de Jesus em termos de perda de bens materiais, nem desistiu de uma vida próspera, nem passou a imitar os cristãos de ordens religiosas como, por exemplo, a franciscana. Mas a opinião geral é que se algum discípulo sentir que em seu caso específico Jesus agiria desse modo, então não poderá haver outra resposta àquela pergunta. Maxwell admitiu que até certo ponto ele ainda não tinha certeza quanto à provável atitude de Jesus em questões como vida em família, a posse de riquezas e de alguns luxos. Todavia, está muito claro que muitos discípulos têm levado ao extremo a obediência a Jesus sem se importar com perdas financeiras. São corajosos e coerentes nesse aspecto. É fato também que alguns homens de negócio perderam altas quantias por imitar Jesus e muitos, como Alexander Powers, perderam o emprego diante da impossibilidade de continuar fazendo o que estavam acostumados a fazer e, ao mesmo tempo, por terem decidido fazer o que sentiam que Jesus faria se estivesse na mesma situação. Em relação a esses casos, tenho o prazer de registrar o fato de que muitos que sofreram perdas importantes foram ajudados financeiramente por aqueles que ainda têm recursos. Nesse sentido, é verdade que esses discípulos têm todas as coisas em comum. Nunca vi em minha igreja, nem em outra qualquer, o que vi na reunião após o culto desta manhã na primeira igreja. Nem mesmo em sonhos eu acharia que uma comunhão cristã como essa poderia existir na época em que vivemos. Eu quase não acreditei no que estava vendo. Ainda me pergunto se estamos mesmo nos Estados Unidos no fim do século XIX. Agora, prezado amigo, apresento a intenção desta carta, a essência de toda a questão na qual a primeira igreja de Raymond me fez pensar. Antes que a reunião de hoje se encerrasse,
tomaram-se providências para garantir a cooperação de todos os outros discípulos cristãos deste país. Imagino que Maxwell tomou essa atitude depois de um longo período de reflexão. Foi isso que depreendi de uma conversa com ele, em que estávamos discutindo o efeito desse movimento sobre a igreja em geral. Suponha, disse ele, que todos os membros de igrejas deste país assumam o mesmo compromisso e cumpram. Que revolução isso representaria para a cristandade! Mas por que não? Por acaso isso é mais do que o discípulo deve fazer? Se ele não estiver disposto a agir assim, estaria seguindo Jesus? A prova do verdadeiro discípulo não é a mesma dos tempos de Jesus? Não sei se isso tudo lhe ocorreu antes ou depois do pensamento acerca do que deve ser feito fora dos limites de Raymond, mas hoje a ideia se transformou num plano para garantir a comunhão de todos os cristãos dos Estados Unidos. Por meio de seus pastores, as igrejas serão instadas a formar grupos de discípulos como o da primeira igreja. Os voluntários sairão do meio do hall de membros das igrejas deste país e assumirão o compromisso de fazer o que Jesus faria. Maxwell falou de modo especial acerca das consequências que uma ação dessas teria sobre a questão do livre comércio de bebidas. Ele está profundamente preocupado com isso e me disse que não há dúvida alguma de que os defensores do livre comércio serão derrotados nas próximas eleições. Assim, eles poderiam seguir com coragem e realizar a obra de evangelização iniciada pelo evangelista Gray, trabalho agora assumido pelos discípulos de sua igreja. Se os bares vencerem de novo, haverá um terrível e desnecessário sacrifício cristão. Mas, embora não concordemos neste ponto, ele convenceu sua igreja de que é chegada a hora de buscar comunhão com outros cristãos. Com certeza, se a primeira igreja puder fazer essa mudança na sociedade, a igreja de modo geral, ao viver essa comunhão, não de dogmas, mas de conduta, haverá de despertar toda a nação para uma vida mais digna e para um novo conceito do que é ser discípulo de Cristo. A ideia é muito atraente, Causton, mas é justamente neste ponto que fico em dúvida. Não discordo de que o discípulo de Cristo deve seguir os passos de Jesus, como se tem tentado aqui em Raymond. Mas não posso deixar de pensar em qual seria a consequência se eu pedisse à minha igreja em Chicago que fizesse a mesma coisa. Escrevo essas palavras após ter sentido o toque profundo e solene da presença do Espírito e confesso, meu velho amigo, que não tenho condições de convocar em minha igreja uma dezena de executivos ou profissionais que se disponham a assumir o mesmo compromisso, pondo em risco as coisas e pessoas que eles prezam. Você conseguiria um resultado melhor em sua igreja? Que podemos dizer? Que as igrejas não responderiam ao chamado vinde e sofrei? Nosso modelo de discipulado cristão estaria errado? Ou será possível que estejamos a nos enganar e nos decepcionaríamos se pedíssemos aos nossos membros que assumissem tal compromisso com toda a fidelidade? Os resultados desse compromisso cumprido aqui em Raymond fariam qualquer pastor estremecer, ao mesmo tempo ansiar por vê-los acontecendo em sua igreja. Tenho certeza de que nunca vi uma igreja tão abençoada pelo Espírito como esta daqui. Mas eu mesmo estou disposto a assumir tal compromisso? Faço essa pergunta a mim mesmo com toda a sinceridade e temo enfrentar uma resposta honesta. Sei muito bem que se eu decidisse seguir seus passos de perto, teria de mudar muita coisa em minha vida. Nos últimos 10 anos, tenho levado uma vida de pouco sofrimento. Digo com transparência que tenho estado bem longe dos problemas do município e dos pobres, depravados e abandonados. O que a obediência a esse compromisso exigiria de mim? Fico relutante em responder. Minha igreja é rica, cheia de pessoas satisfeitas e bem de vida. O discipulado que vivem, estou ciente disso,
não é do tipo que aceita sofrimento ou perdas pessoais. Posso estar enganado quando digo estou ciente disso. Posso ter errado por não os impulsionar a uma vida de sentido mais profundo. Causton, meu amigo, falei-lhe de coisas bem pessoais. Será que devo voltar ao meu rebanho e no próximo domingo dizer diante da minha igreja de Cidade Grande: vamos seguir Jesus mais de perto. Vamos andar em seus passos de uma forma que nos custe alguma coisa a mais do que tem nos custado. Vamos assumir o compromisso de não fazer nada sem antes perguntar: o que faria Jesus? Se eu fosse e me dirigisse a eles com uma mensagem dessas, ela seria considerada estranha e assustadora. Mas por quê? Não estamos dispostos a segui-lo por onde quer que seja? O que é ser um seguidor de Jesus? O que significa imitá-lo? O que significa andar em seus passos? O reverendo Calvin Bussey, da Igreja da Nazaré Avenue de Chicago, deixou sua pena cair sobre a mesa. Havia chegado a uma encruzilhada e sua pergunta, ele sabia, era a pergunta de muitos homens que estavam no ministério e na igreja. Dirigiu-se à janela e a abriu. Sentia-se esmagado pelo peso de suas convicções e quase sufocado dentro do quarto. Queria ver as estrelas e sentir a brisa. A noite estava bem calma. O relógio da primeira igreja acabava de bater meia-noite. Então, uma voz clara e forte, na direção do retângulo, chegou a seus ouvidos. Era a voz de um dos antigos convertidos de Gray, um vigia que trabalhava nos centros de distribuição de alimentos e que, de vez em quando, em suas horas de solidão, cantava um verso ou dois de um hino bem conhecido. Morri na cruz por ti, morri para te salvar. Meu sangue sim verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O reverendo Calvin Bussey afastou-se da janela e, depois de um momento de hesitação, ajoelhou-se. O que faria Jesus? Era esse o pensamento dominante em sua oração. Ele nunca havia se curvado tão completamente diante da revelação perscrutadora de Jesus que o Espírito tornava possível. E ficou um bom tempo de joelhos. Então retirou-se e foi dormir, mas acordou várias vezes durante a noite. Levantou-se antes de clarear o dia e abriu a janela de novo. À medida que o sol nascente ganhava força, ele repetia para si mesmo: o que faria Jesus? Devo seguir os passos dele? O sol já ia alto e inundava a cidade com sua força. Quando haverá de raiar o dia em que um novo conceito de discipulado permitirá que os cristãos andem mais próximos de Jesus? Quando a cristandade haverá de palmilhar pelo caminho que ele andou? Este é o caminho percorrido pelo Mestre. Não haverá o discípulo de andar por ele? Com essa pergunta perpassando todo o seu ser, o reverendo Calvin Bussey voltou para Chicago, onde a grande crise de transição da vida no ministério irrompeu repentina e irresistivelmente sobre ele.